Bom, primeiro que não existe falso guru. O que existe é guru verdadeiro. Quando a pessoa é falsa, ela nunca vai poder ser um guru, porque o verdadeiro significado de guru é aquela pessoa que é um representante de Deus. Então, o que significa representar Deus? Torná-lo presente, representar. Quer dizer, tornar suas palavras presentes, seus desejos presentes, o conhecimento espiritual que é atemporal presente. Então, se existe uma pessoa assim, ele é um guru. E se ele é uma pessoa falsa, se ele tem interesses pessoais, se ele está enganando o povo, ele não pode ser um guru. Então, guru falso não existe. O que existe são gurus ou então farsantes. Dentro da filosofia védica, o primeiro passo para uma pessoa se tornar um guru é ela se tornar um discípulo. Quer dizer, antes de ser um guru, a pessoa tem que ser um discípulo perfeito. Na verdade, são sinônimos, né? Guru e discípulo perfeito são sinônimos, porque o guru ele nada mais é do que um representante também do seu guru. Ele simplesmente retransmite o mesmo conhecimento que ele recebeu. Evidentemente, ele tem inteligência e condições de apresentar a filosofia dependendo do tempo, lugar e circunstâncias diferentes, mas a filosofia é a mesma. É como o exemplo de um carteiro. O carteiro ele recebe a carta, ele procura o destinatário, ele entrega a carta, ele não abre a carta, não coloca sua própria mensagem, não altera o conteúdo da carta. Então, num sentido, ser um guru é muito simples. É você retransmitir aquilo que você recebeu. Só que hoje em dia, isso é um estado de consciência praticamente impossível de encontrar. Todo mundo quer adicionar a sua opinião, todo mundo quer se valer de um conhecimento recebido e alterar um pouco, e misturar algo e colocar sua assinatura e assim ser promovido. Mas na verdade um guru é simplesmente um representante de uma corrente de sucessão discipular. Assim como, por exemplo, o microfone, ele tem a capacidade de amplificar a voz de uma pessoa, porque ele tem um fio que está conectado no amplificador, que está conectado, em última análise, numa central elétrica. Então, toda uma corrente de energia vem dessa fonte. Da mesma forma, um guru, ele está conectado nessa corrente espiritual que a origem é Deus, e ela vem sendo transmitida desde tempos imemoriais de guru para discípulo, e ele simplesmente é um representante dessa corrente. Isso em sânscrito é chamado parampara, uma sucessão discipular. Na Índia, não há escassez de filósofos espiritualistas. Existem nomes muito conceituados. Um deles é chamado Vishwanatha Chakravarti. Ele viveu há cerca de 300 anos atrás. Ele tem poemas muito belos e livros muito profundos. Um deles é chamado Guru Astaka, que significa os 8 princípios do Guru. Guru Astaka. Asta são 8. Então, no primeiro, ele compilou em sânscrito, ele diz: Samsara davanala lidha loka, tranaya karunya ganaganatan praptasya kalyana gunarnavasya vande guru shri charanaravinda. É bastante interessante. Ele diz samsara. Samsara, essa palavra é bem conhecida, é o ciclo de nascimentos e mortes, que a alma vai passando. O budismo também usa essa palavra samsara e isso é bem conhecido. Então, samsara davanala lida loka, ele diz que a existência material, quer dizer, a alma vem a esse mundo e aceita diferentes corpos, e nascimento, velhice, doença e morte, vai trocando de corpo. Ele compara isso como samsara davanala lidha, como uma floresta em chamas. Lidha significa língua, no sentido de que o fogo é como uma língua que ela vai consumindo, né?
Então, o tempo, o karma e as próprias impurezas nossas. Por exemplo, uma pessoa pode ter muitos desejos materiais, ou muita luxúria, ou ansiedade. Isso tudo é como algo que consome as qualidades espirituais. Então, ele diz: Sansara Davanara Lida Louca, que a existência material é um incêndio florestal, e Tranaya Karunya Ganaganata, Pratasya Karanagunanavasya. E o mestre espiritual, quem é o mestre espiritual? Ele é comparado nesse exemplo a uma nuvem. A nuvem, ela extrai água do oceano e depois derrama, nesse exemplo podemos dizer que derrama no incêndio, e assim apaga aquele incêndio, né? Por exemplo, quando o incêndio é muito grande, numa floresta, não adianta você levar um helicóptero e não tem como você apagar. Só se de repente cair uma grande torrente de chuva, aí vai apagar. Então, da mesma forma, a existência material, esse incêndio da chamada existência material não pode ser apagado de uma forma muito simples. Então, o que é o Guru? O Guru extrai o conhecimento do oceano de conhecimento, que é Deus, que são as escrituras védicas, e como uma nuvem, ele derrama aquela água no discípulo, ele instrui o discípulo, e assim ele apaga o fogo da existência material, ou o fogo que mantém a existência material, a inveja, a ira, a cobiça, a luxúria, a ansiedade, através de instruções. Então essa é a função do Guru. Ele simplesmente ele é um estudioso, ele tem o conhecimento teórico, ele se deu ao trabalho de pesquisar, de praticar, de realizar aquilo, e assim ele é capaz de ouvir cada discípulo e compreender, diagnosticar a situação e dar-lhe instruções absolutamente perfeitas que vão acalmá-lo, que vão apagar a causa da existência material, da ansiedade material, dos problemas materiais. Ele traz a solução espiritual. Então, como uma nuvem que derrama água no incêndio da vida material do discípulo. Bom, é difícil para as pessoas que não estão muito familiarizadas com esse assunto dar uma série de exemplos de gurus, embora hajam muitos exemplos. Eu prefiro falar do mestre espiritual, que é realmente muito reconhecido no Ocidente, que é Prabhupada. O mestre espiritual que veio da Índia e que fundou o movimento Hare Krishna no Ocidente. Então a história dele é conhecida até por muitas pessoas. Ele, com 70 anos de idade, ele, a pedido de seu mestre espiritual, na verdade ele recebeu uma missão. Ele ainda era muito jovem, ele tinha 30 anos, mais ou menos, ele era casado, ele era uma pessoa, estudava biologia, tinha todo um trabalho, e ele recebeu a missão de estudar a filosofia védica, estudar inglês e transmitir esse conhecimento védico na língua inglesa. E ele teve toda uma vida de preparação. Ele criou seus filhos, ele estabeleceu-se muito bem em Calcutá e conseguiu um certo sucesso material, até que chegou o momento, com 55 anos de idade, que ele se retirou da vida familiar. Isso na Índia é muito comum. Quando os filhos crescem e já têm a capacidade de tocar o trabalho do pai, o que o pai conquistou, eles se afastam para poder cultivar mais a parte espiritual. Então isso ocorreu quando ele tinha 55 anos, e por 15 anos ele se decidiu, ou melhor, ele se dedicou com muita intensidade nos estudos e na própria autopurificação. E com 69 anos de idade, depois de muito esforço, ele conseguiu uma carona de um navio cargueiro que saía de Bombaim e ia até Boston originalmente, né? E ele foi uma viagem de 40 dias, ele já era bastante idoso, ele não tinha uma saúde tão boa, inclusive os médicos não aconselharam ele a fazer a viagem.